Eu me chamo Priscila Boeira, como eu estava dizendo, nascida em Garibaldi, sou jornalista por formação, então me formei na Unicinos e tenho uma carreira assim, de praticamente 20 anos, mais uns 18 anos, entrevistando pessoas. E foi algo que eu gostei desde sempre, eu percebi que a minha vocação era sentar na frente, principalmente de velhinhos, e ouvir a história deles. E eles adoram, não sei se vocês já experimentaram fazer isso com a voz de vocês, com tios, e perguntar como é que era no passado. Acontece que em muitas famílias, muitas pessoas não gostam de ouvir os idosos, porque eles ficam repetindo as mesmas histórias, não é? E aí a gente fica um pouco estressado, não quer ouvir. Então, quando um repórter senta na frente deles e fica perguntando sobre o passado, eles falam com maior amor, maior prazer. E eu sempre gostei muito de ouvir essas histórias. Passaram os anos, eu fiz mestrado em Ciências da Comunicação para me aprofundar nessa área, para entender melhor como é que funciona a comunicação com outras pessoas, como a gente pode levar uma ideia nos formatos diferentes, através de vídeo, como tem os nossos amigos aqui fazendo, através da fala, através da escrita. Então, me aprofundei nesse estudo no mestrado para fazer um trabalho mais bem feito. Pós-graduada em comunicação organizacional, o que é isso? É uma comunicação especializada para as empresas. Como é que as empresas podem se comunicar com o mundo e com os seus funcionários, fazendo com que se perceba como a cultura da empresa funciona, os valores dessas empresas também. E aí, então, no ano passado, me tornei escritora, já tenho outros projetos em andamento também, em breve terei outros livros. Vamos lá. Troquinho terreno em Garibaldi, fim de mundo, por esse posto aqui. Altos negócios. Alguém conhece alguém que conta uma história dessas na família de vocês? Eu conheço uns quantos que já me contaram, olha, o meu antepassado tinha não sei quantas colônias, tinha terras, e aí num jogo de carteado ele trocou por um carro. Eu conheço uma pessoa também que me contou que o vô dele se deu bem, ele tinha um vizinho, e aí ele disse assim, olha, eu estou com um rádio, isso no início do século XX, ele tinha um radinho de pilha, e o vizinho ficou fascinado, porque era uma novidade por aqui. E aí eles trocaram o radinho de pilha por uma faixa de terra. Parece um absurdo, não é? Quanto custa aquele radinho de pilha hoje? E quanto custa uma faixa de terra? Mas acontecia muito. Então, esse é um vídeo, por exemplo, eu fiz aqui uma montagem para Garibaldi, mas está circulando nas redes sociais, agora com inteligência artificial, para falar como a terra não valia nada no passado. Não valia absolutamente nada. Se vocês falarem com os avós de vocês, vocês vão ver que, nossa, tinha terreno sobrando, as pessoas não valorizavam, trocavam, não tinha como manter elas também direito, então era puro mato. E hoje, cada pedacinho de terra é muito valioso. Todo mundo quer construir, todo mundo precisa. É tão difícil, né, construir a sua casa própria, conseguir um terreno próprio. Então, exatamente isso que eu quis mostrar nesse vídeo. E eu não sei se vocês conhecem alguém com uma história parecida dessas. Nunca ouviram falar? Interessante. Então, quando vocês chegarem em casa, hoje de meio-dia, quem sabe à noite, como vocês conseguirem falar com os pais de vocês, perguntem. Eu tive algum avô que conta que teve terras e acabou perdendo? Porque acontecia bastante. Aqui, gente, tem um exemplo de um mapa. De repente, não dá para visualizar muito bem este mapa, mas eram as colônias aqui, onde Garibaldi estava localizado, né, onde está hoje, a colônia Conde D, porque esse era o primeiro nome do município de Garibaldi, Conde D. Ao lado, a colônia Dona Isabel, Bento Gonçalves. E assim, quando os colonos chegaram aqui, quando os imigrantes chegaram, em 1875, eles receberam uma faixa de terra muito extensa, mas eles tinham poucos recursos para cultivar essas terras.
Como é que eles faziam isso, né? Eles receberam do governo ferramentas, receberam grãos, tinham que pagar por isso também, então, com horas de trabalho, com o que eles produziam nas terras, eles iam gerando mantimentos, iam pagando seus impostos. E aí eles receberam, foi loteado isso, em muitas faixas muito longas, que hoje, quando se compra um terreno, é um terreno muito pequeno. Mas naquela época eram faixas que não acabavam mais. Sabe? Gostaria de saber se vocês imaginam que local de Garibaldi é essa imagem. Você, onde você acha que é? Algum local? Cita algum ponto de Garibaldi. Tem ideia? Eles acham que onde tem escola. Onde tem escola. Mais alguém? Oi? Aonde? Mais ou menos. O Chácaras. Então, esta foto foi feita... Diga. No centro. Essa foto, gente, foi feita na região da Alfândega. Sabe onde é? Lá para cima, passa ali o Alac, lá para cima. Então, essa foto provavelmente é uma das primeiras do município, quando passava o pessoal aqui para fazer o registro de como estava sendo o desenvolvimento da colônia. E aqui tem não sei se vocês conseguem ver, mas um homenzinho bem no canto aqui, esquerdo da tela, ele está olhando para o fotógrafo. E são só casebres, só casinhas de madeira, e assim foi anos, por anos, por anos. Imagino que as pessoas tinham apenas algumas ferramentas, tinham que produzir tudo o que comiam, não tinha onde trabalhar a indústria, esse desenvolvimento todo não existia. Então, por anos foi assim, e a gente foi modificando o nosso cenário, se passaram 150 anos. Até que a gente perceba como está a Alfândega hoje, que também não está cheio de prédios, não. É um local que tem casas, moradias, tem terrenos baldios ainda. Então, é algo bem interessante de olhar, né, as fotos de antigamente e perceber todo o trabalho que eles tiveram para nós estarmos aqui hoje com todo esse conforto. Vocês já ouviram falar do Cirilo Zamboni? O Cirilo Zamboni e sua esposa Mariana são oficialmente os primeiros imigrantes italianos de Garibaldi. Mas tem uma polêmica envolvendo essas duas pessoas. Acontece que quando eles vieram para Garibaldi, eles vieram da região do Trento, do Tirol, e aquela região tinha uma disputa entre o governo austríaco, o reino da Áustria, com a Itália. Então, era uma região que era rapidamente, assim, perdia-se para a Áustria, depois a Itália, depois de uns anos, combatia e recuperava a região. Então, quando eles vieram para cá, pertencia à Áustria. Então, algumas pessoas de descendência, né, ascendência austríaca, reivindica esse imigrante como sendo o primeiro imigrante de Garibaldi, na verdade, um austríaco. Mas ele era de sobrenome Zamboni, italiano. Por aquela região ter esses conflitos todos, o governo de Garibaldi, na época, do prefeito Vandeniro Miotti, compreendeu que ele era um imigrante italiano, afinal, seu sobrenome era assim. E a Mariana, o nome dela era Mariana Maziowski Zamboni, ela nasceu em Viena, na Áustria. Então, essas duas pessoas, eu retrato bastante no livro. Tem um capítulo inicial em que eu romantizo a vida deles. O que é romantizar essa história? Eu peguei dados históricos e apliquei uma técnica chamada jornalismo literário, quando nós escrevemos como se fosse uma história baseado com dados, com informações reais que realmente aconteceram, a gente deixa a imaginação ir um pouco além, sai daquela exatidão do jornalismo mais de dados técnicos, que não emite opinião, para fazer o leitor imaginar como teria sido a vida dessas pessoas. Então,
Depois, inclusive, eu quero sortear para vocês, levarem para casa e poderem folhear. Essa é considerada uma das primeiras fotografias de Garibaldi, porque o Cirilo, ele era um homem de muito conhecimento. Quando ele chegou em Garibaldi, ele não era como a maioria dos colonos, que não tinha onde cair morto, como a gente fala. Ele sabia várias línguas, 7 línguas. Inclusive, ele era uma das pessoas mais importantes do município, porque o governo utilizava ele para se comunicar com os diferentes dialetos que tinham, porque os imigrantes que chegaram eram de diferentes partes da Itália, e lá cada parte falava um dialeto diferente. Então ele falava com os imigrantes italianos, mas falava também com os prussianos, que foram os primeiros a chegar aqui no município. Então o Zamboni, ele é oficialmente o primeiro imigrante italiano, mas não quer dizer que ele foi a primeira pessoa que chegou no município. Antes dele estavam os imigrantes prussianos. Mas antes dos prussianos, quem vocês acham que estava aqui? Quem? Então, quem você acha que foi antes dos prussianos, antes dos italianos? Quem será que morava por aqui? Os índios, os indígenas. Exatamente, gente. Aqui tinham tribos também. Não é só na Bahia, não era só no Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Sul também. Tinham tribos indígenas que, inclusive, tinham embates com os imigrantes, porque eles não queriam dar as terras onde eles passavam toda hora, onde eles tinham as comunidades deles. Então, os indígenas moravam aqui e também, depois deles, alguns imigrantes portugueses, já nascidos também depois de alguns anos no Brasil, porque 1500 até 1875 se passaram muitos anos, então já tinham luso-brasileiros aqui também. E aí, quando os imigrantes chegaram, encontraram algumas pessoas, eram pouquíssimas, mas tinha algumas pessoas morando aqui, e indígenas já não mais. Os indígenas já tinham sido afastados daqui por as pessoas, os prussianos e os luso-brasileiros. Então, essa foto é uma das pioneiras, porque o Cirilo, como eu estava falando, depois eu mudei o discurso, ele também era fotógrafo. Ele tinha uma câmera. Isso era raríssimo. Isso em 1875, ele veio com uma câmera para cá. Você queria falar algo? Então, essa foto, gente, ela foi feita ali na região da Linha Vitória. Alguém sabe onde é? A Linha Vitória é um pouco perto, próximo à Alfândega, quando passa a Rota do Sol. Se a gente está aqui, né? Pedro Catani indo lá para a Alfândega, depois da Alfândega tem a Rota do Sol. Aí, do outro lado da faixa, é a Linha Vitória. É a estrada antiga, vai na Barbosa. Exatamente, prof. A estrada antiga onde vai Carlos Barbosa, e aí descendo, onde hoje tem uma igreja lá, tem a comunidade da Linha Vitória, bem próximo, havia esse moinho onde o Cirilo e a Mariana se instalaram, e lá eles começaram a fazer farinha e vender para os outros colonos, porque a farinha era algo essencial. Quem não tinha polenta, quem não conseguia se alimentar de polenta, tinha um grande problema. Então, aqui, eles já vieram com essa cultura da polenta lá da Itália. Mas quando chegaram aqui, ao contrário da Itália, que só comiam polenta porque não havia animais, não havia caça, aqui tinha uma abundância de carne. Então, a base da alimentação foi a polenta. Através desses moinhos, haviam muitos outros, além desse do Cirilo. E junto com a polenta, as carnes. Pode passar. Bom, gente, esta casa, vocês conhecem? Que casa é essa? Já ouviram falar o nome dela? Não? Mansão alguma coisa. Não, entendi o que você quis dizer.
mas é a Mansão Mazzini. Isso, né? Mansão Mazzini. Por que será? Quem foram os Mazzini? Esse casarão, que fica ao lado da prefeitura, para quem não se localizou, é um casarão gigante, muito bonito, mesmo estando abandonado praticamente, porque você nunca teve uma pintura, algo assim. É um local mágico. Nós passamos na frente desse local, os turistas passam, tiram fotos, o Tintin para ali, explica para eles uma série de questões. E essa foi a capa do meu livro, esta é a capa, porque justamente mexe com o nosso imaginário. Todo mundo quer saber, afinal, qual a história desse povo, quem são essas pessoas, por que ninguém restaura, por que está sempre fechado há muitos anos e ninguém pode entrar nela. Então, gente, eu decidi investigar essa história a fundo para fazer esse livro, porque eu sabia que muitos garibaldenses tinham essa dúvida. Esta é a família Mazzini. Na verdade, os últimos moradores, porque tiveram antes deles outros. Quem construiu esse casarão não foram essas pessoas, não foi esse senhor aqui. Foi o sogro dele, foi o Agostinho Mazzini. Ele foi um pedreiro que chegou da Itália e, na época, haviam poucos pedreiros com tanta habilidade quanto ele. Ele não era um pedreiro como a gente vê hoje, assim, que só coloca o cimento, o tijolo, faz a casa e tal. Não, ele tinha uma habilidade digna de engenheiro. As pessoas que vieram para cá sabiam muito mais do que nós. Sabiam fazer construções que estão resistindo há mais de 120 anos. Dignas realmente de engenheiros muito sábios. E Agostinho Mazzini chegou aqui e conseguiu emprego como engenheiro de estradas, fazendo igrejas. A igreja matriz foi ele que fez. Pontes importantes, ele que fez. E aí, ele foi fazendo dinheiro, foi fazendo dinheiro, foi fazendo dinheiro, até que chegou o ponto em que ele construiu aquela mansão enorme que nós temos ali ao lado da prefeitura. O Agostinho Mazzini teve alguns filhos, né? Teve alguns filhos. E aí, depois disso, ele trouxe é uma história um pouquinho diferente. Ele trouxe da Itália um primo, um sobrinho dele, um sobrinho que também se chamava Mazzini. Por isso dá uma confusão quando eu comecei a pesquisar sobre os documentos. Aí tu vê que a filha do Agostinho Mazzini casou com o seu primo chamado Heitor Mazzini. Ele trouxe um sobrinho da Itália, que também era pedreiro, engenheiro, para casar com a sua filha. E aí eles tiveram essa família. Este é o Heitor Mazzini, que foi prefeito de Garibaldi, junto com sua esposa e seus filhos. Acontecia muito, tá, gente? É um papo um pouco polêmico, mas antigamente as famílias acabavam casando-se entre si para manter as riquezas. Não se confiava muito que outras pessoas de fora entrassem nos seus clãs. Mas isso também dava alguns problemas até genéticos. No caso deles, não. Mas se vocês olharem na história de reis, algumas linhagens tiveram até problemas genéticos, que quando tu cruza o mesmo sangue, se não pensado muito bem ali entre primos, irmãos, acontece problemas genéticos. E aí? Vocês lembram da foto anterior? Pois no lançamento do livro, em novembro, a dona Terezinha, filha do seu Heitor, esteve no lançamento do livro. Ela está com 95 anos. Uma boa memória. Eu estive em Porto Alegre falando com ela para entrevistá-la e ela me contou histórias belíssimas sobre o avô dela, o pai dela, como era a região, como era Garibaldi, o centro. É mágico falar com pessoas assim. E era uma pessoa, inclusive, da alta sociedade, então eles tinham certos recursos que a maioria não tinha. Eles tinham, dentro de casa, uma máquina de gelo.
E eles tinham máquina para fazer sorvete, certas coisas assim, iluminação, aquecimento da casa, algo que hoje para a gente é extremamente normal, mas para a época poucas pessoas tinham. E o pai e o avô dela viviam falando sobre construções. Em cima do casarão, se vocês passarem por lá, tem uma cúpula. E lá eles faziam fotografias da cidade, bem interessante. Então, a Terezinha está viva e me contou essa história. Em que nós estamos de tempo? São 10h41. O prof vai até que horas? 10h41. Pode ir até às 11, 11h10. Qual é o... Aham, começou, acho que é certo. Isso, fiquem à vontade, podem falar, o que vocês tiverem dúvidas, me perguntem, tá? Vou tomar uma aguinha aqui por enquanto. Exatamente. Ela é proprietária, ela e outras pessoas também. Alguns... Isso, irmãos, outros herdeiros, outras pessoas. Então, tem um imbróglio familiar muito grande de partilha. E aí, tem também algumas lendas urbanas aqui na cidade, né? As pessoas contam histórias de que a casa ela é inchada, mas ela é toda mobiliada, você vem pra lá, ela toda frequência por dentro, então o que tem fora já tem dentro. Contam histórias até fantasias, assombrações. Uhum. Exatamente. Foi por causa disso que eu quis investigar, porque afinal todo mundo tem alguma história relacionada a isso. Eu conheço várias pessoas que entraram escondido, por exemplo, para ver como é que era. E aí, o que eles me contaram é que para eles não existe assombração, mas algumas pessoas acham que sim. E também que muitos móveis estão lá ainda, tal e qual estavam quando a última moradora faleceu. E porque por muitos anos eles já não moram em Garibaldi. Então, o seu Heitor Mazini, ele foi prefeito de Garibaldi na década de 50, 60, e depois de um tempo eles foram morar em Porto Alegre. E nisso se fechou a casa, saíram daqui e desde então está fechado. Olha só quanto tempo, né? E aí, muitas pessoas ficam falando que tem certos objetos que caíram no chão e ninguém mexe. Não é bem assim. Tem uma caseira, tem um caseiro do lado da casa, se vocês passarem, tem uma casa de madeira, que são pessoas que entram lá para limpar, para cuidar e tudo mais. E ao longo de todos esses anos, teve assalto, teve pessoas que entraram e furtaram certos objetos. Então, muita coisa se perdeu. Prataria, tinha muita prataria, muitos talheres de prata, objetos antigos, vasos. Até uma época roubaram até um enxoval que a própria Terezinha disse que fez com a própria mão. Na época, as mulheres ficavam fazendo enxoval em casa, então elas costuravam, bordavam. E ela fez o próprio enxoval e deixou ali para mostrar dentro de um quarto, levaram embora. Uma caixa cheia de fotografias antigas tinham roubado e depois depositaram no lado da igreja, se arrependeram, junto com o vestido de noiva dela. Devolveram. Diga. Como? Isso, então. Umas histórias interessantes da mansão Mazini. Isso. Então, gente, algumas histórias interessantes. Essas que eu estou falando, assim, que entravam, roubavam, levavam embora alguns objetos, levaram uma caixa cheia de fotos antigas e deixaram do lado. Diga. Talvez possa ser do imaginário de muitos de vocês. Quando a gente vê uma mansão dessa, né, sempre com as janelas fechadas, as portas fechadas, uma sensação de
suspense, terror. Tem fantasma lá? Então, tem histórias e histórias, né? Algumas pessoas já disseram que viam uma mulher caminhando pela casa, pelo terreno. Outros, a família diz que não tem, mas que eles gostam que as pessoas acreditem que tenham, porque aí ninguém entra para roubar. Tem histórias e histórias. O que eu sei também é que o que a dona Terezinha me contou, que é verdade, assim, pelo menos o que é real, não existia o muro na frente da casa, por muitos e muitos anos não existiu esse muro, que aqui não aparece no livro. Mas, como os agricultores vinham do interior de Garibaldi, já falo contigo, eles vinham do interior de Garibaldi e não tinham aonde ir para fazer suas necessidades. Sabe? Quando precisa ir ao banheiro, pensa que as pessoas vinham do interior, queriam ir na prefeitura, queriam ficar ali em torno da igreja, e aonde eles iriam para ir ao banheiro? Eles iam na mansão Mazzini, atrás dos arbustos. E um dia o Agostinho Mazzini, que era o prefeito na época, disse: como é que a gente vai solucionar isso? E então, ele convenceu a prefeitura a construir os banheiros públicos que nós temos hoje na Igreja Matriz. Foi por causa dessa necessidade. Então, olha que história, né? Porque estavam indo na casa dele. Tu queria falar? Teve alguém que conseguiu roubar alguma coisa desse coisa ali, conseguiu vender ou... Sim, roubaram lustres, roubaram roupas, porque dentro dos guarda-roupas tinham muitas roupas lá. Tinha roupas de cama, tinha um enxoval da época. Também, como disse, tinha uma máquina de gelo. Isso para a época... Se quiser mostrar para eles terem uma noção de como era. Isso para a época era algo inimaginável, ter uma máquina de gelo. Ninguém tinha como manter o gelo, não tinha uma geladeira, entendeu? Aí eles faziam gelo na hora. Essa foto, gente, está no livro. Esta é a rua Júlio de Castilhos, que sobe lá para a prefeitura, e aqui tem a Mansão Mazzini. Então, os primeiros prédios do município, os mais belos, na frente aqui, é os Padres, a Pousada dos Capuchinhos. Sabe? A Rua da Ermida ali. Então, a Ermida aqui em cima, aqui embaixo tem a Mansão Mazzini. Lá, debaixo da Mansão Mazzini tem a prefeitura, na frente tem os Padres. Diga. Não consegui ouvir. Ai, sim, maravilhoso, né? Eu também, eu confesso que não entrei até hoje. Então, no dia do lançamento do livro, eu falei para a dona Terezinha, quando você vier para Garibaldi, por favor, me chama que eu quero conhecer. Porque todo mundo diz que é incrível. Só que o que eu fiz? Eu fui para o Fórum de Garibaldi para fazer esse livro e eu investiguei todo o processo, porque tem todo um processo entre os herdeiros, entre a prefeitura que queria restaurar. Ela não está tombada. Teve um processo de tombamento e ela foi destombada, uma coisa assim absurda, porque se a qualquer momento ela cair, ela não tem uma segurança de que ela vai permanecer ali. E dentro do processo do fórum tem todas as fotografias de como está hoje. E tem muitas peças estão deterioradas, assim. Infiltração no teto, mofo, está bem complicado. Seria muito imprescindível que nós tombássemos essa casa. O que é tombar? Tombamento de uma propriedade não é colocar no chão, tá? É um nome que sugere isso, mas na verdade é tu fazer com que esse patrimônio tenha leis que preservem ele, ainda vai continuar sob domínio da família, vai pertencer à família, mas vai ter verbas para que seja restaurado, sabe? Você queria falar comigo? Isso. No processo, apenas naquele processo, que é público, qualquer pessoa pode ir no fórum e acessar o processo e ver como é que está. As fotos mostram que
precisaria de uma reforma urgente para que a gente não perca esse nosso patrimônio. Porque hoje é um cartão postal, faz com que muitas pessoas venham para cá para tirar foto. Imagina se esse local fosse aberto para que a gente pudesse entrar, ter uma casa de cultura ali, um museu que fosse. Em Caxias do Sul, esses dias eu fui na Casa Eberly, no Casarão Eberly, que era uma metalúrgica. Eles faziam algo como se fosse a Tramontina, mas isso décadas atrás. E a família Eberly tinha um casarão belíssimo, mais ou menos desse estilo aqui da Mansão Mazzini. E aí, por uma questão de venda, de partilha e tudo mais, hoje, lá naquele local, funciona um restaurante. Então, você consegue ir almoçar e ficar circulando pelos cômodos, e é belíssimo. É muito bonito, tem vitrais antigos, tem lustres, a decoração é incrível, e a gente pode ter uma ideia de como era na época. Gente, então, aqui tem uma outra foto bem importante do livro, que é uma história. Olha, eu me emocionei quando eu cheguei nessa história. Aquele senhor que a gente viu na foto anterior, o Heitor Mazzini, ele era também um construtor, assim como seu sogro, né? Ele fez diversas construções aqui, e ele foi contratado pelo Toniasi, que era um outro morador aqui de Garibaldi, que tinha dinheiro, enfim, era um alfaiate, para voltar para a Itália e lá tirar uma foto da casa que o Toniasi tinha na Itália, que a família Toniasi tinha, e reproduzir algo em Garibaldi. Então, aquele senhor com a motocicleta é o Heitor Mazzini, e ele foi para a Itália, olha ali, ó, e eles fizeram essa foto para registrar o momento dessa reunião. Olha só que incrível, né? E aí, assim, ele fez uma foto da casa e voltou para cá para fazer a Casa Toniasi, que eu não tenho aqui na apresentação, mas tem aqui no livro. Qual é essa casa? Você sabe onde é a Così Gelato? Uma sorveteria bem na Buarque de Macedo. Praça das Rosas. Isso. Então, ali, é esta casa. Não é igual. O que acontece? Ele fez algo diferente, fez alguma coisa que lembra, assim, a casa, mas ela é mais reta e ficou, na minha opinião, até melhor do que aquela na Itália. Então, essa casa ainda existe, está preservada e foi feita pelo Heitor Mazzini. Esse é o diário deixado pelo Toniasi, esse que contratou o engenheiro para ir lá para a Itália. Quando ele veio para Garibaldi, ele fez um diário de bordo. No navio, ele ficou escrevendo as suas impressões sobre a viagem, o que ele estava enxergando, como as pessoas eram dentro do navio, as condições, a falta de infraestrutura de higiene. Tudo que ele enxergava, ele escrevia, assim, ó, belíssimo o relato dele, vale a pena, eu coloco na íntegra, inclusive no livro, até para que as pessoas percebam como era a visão de um imigrante naquela época, e ele era um homem letrado, então ele tem uma riqueza de detalhes, ele nunca tinha visto um golfinho, então ele descreve um golfinho como uma espécie de cachorro com um buraco do tamanho de uma moeda em cima da cabeça. Veja só. Interessante. Eu não sei, tem essa noção assim, é do lado do posto modelo, sabe? Posto modelo. Do lado esquerdo, pertinho da volta. Uns dizem que ela pegou fogo, uns dizem que derrubaram ela. Você está falando ali da... Esqueci o nome dela, mas é onde fizeram uma pracinha, né? Fizeram uma pracinha. Sim, ali era um... Me fugiu o nome, mas era um casarão antigo, Bar do Malvese. E ali essa casa, por muitos anos, foi um bar em que os homens iam, sabe, o bar tradicional, em que os homens iam para jogar carta, para
tomar seu vinho, a sua cerveja, e ficava bem em cima do marrecão, né? Ela não pegou fogo, ela caiu, um deslizamento ali, ela caiu. O que pegou fogo foi o Hotel Garibaldi, que fica na Buarque de Macedo, lá para lá do Bradesco, para lá do Sicredi, para lá. Lá tinha um hotel muito antigo que pegou fogo. Perdemos também esse patrimônio. Gente, então, esse documento, na íntegra, amarelo assim, original, está no Museu de Garibaldi. E eu precisei abrir caixas e investigar para encontrar, porque não estava à disposição para uma pesquisa. Na verdade, o museu ainda não sabia nem direito onde estava. Através da minha pesquisa, eu abri várias caixas e lá me deparei com esse documento antigo, que fala com riqueza de detalhes. No próximo slide tem um trecho. Leiam que ele falou sobre alguns imigrantes. Conseguem ver? Assoavam o nariz com as mãos, bem a nossos pés, quando estávamos a comer, sem perceber-se na imprudência, e estavam cheios de piolhos como galinhas. Coçavam-se em suas mulheres, e estas ficavam a matar os piolhos na presença de todos. E este trabalho era feito sem a mínima vergonha, como se estivessem fazendo bordado. Gente. E imagina, mais de 30 dias dentro de um navio, sem higiene, com pouca alimentação, com vários tipos de pessoas, porque eram regiões diferentes da Itália. E aí acontecia de tudo, inclusive mortes. Então, muitas pessoas falam que haviam bebezinhos ou pessoas que estavam passando algum tipo de doença e no meio do caminho eram jogados ao mar. Isso que aconteceu. Então, quem chegou aqui realmente passou por uma viagem muitas vezes traumática. Aqui uma outra foto que eu também considero muito interessante. Vocês estão vendo a igreja matriz, né? Na frente, onde hoje é o Rex Populi, onde tem o restaurante San Pietro, existia um clube, o Clube Borges de Medeiros. E este clube, por muitos anos, foi o endereço onde a alta sociedade se reunia e fazia bailes, e fazia reuniões e tudo mais. E em 1923, um grupo a cavalo entrou ali por causa de uma revolução. Um grupo a cavalo entrou, tirou a imagem de Borges de Medeiros, amarrou no rabo do cavalo e ficou circulando por Garibaldi para mostrar que eles estavam em guerra. Foram onde tinha telefonista, interceptaram também todos as comunicações e assombraram a cidade. Todo mundo ficou com medo. Depois de um tempo, a Igreja Católica comprou, né, os irmãos, os freis capuchinhos compraram esse terreno, demoliram e construíram onde hoje nós temos ali o Rex Populi. E aqui tem mãe e filhos, Anita Canini Checon e os seus filhos. Muito interessante que quando eu lancei o livro, eu não tive mais informações se essas pessoas quem eram, onde estavam e tudo mais, né? E este menininho que está ali mais perto da rua, ele entrou em contato comigo. Ele tem 92 anos e se chama Enzo Checon. Então ele ficou muito emocionado em ver a foto da família dele e tudo mais. Gente, você sabe onde foi tirada essa foto? Onde? Na Ermida. Então, esta foto da frente aqui, vocês percebem que é uma sobreposta sobre a outra, né? A da frente, ela foi feita em 1987, sou eu e minha mãe. E aos fundos tem uma foto de 2020, 23, 24, algo assim, 22, acredito, antes da reforma da matriz.
E aí eu fiz uma sobreposição justamente para que a gente perceba assim, quando a gente passa por algum local, passa pela Buarque, passa pela Ermida, nós estamos caminhando sobre pedras que nossos pais passaram, sobre paralelepípedos, nós estamos entre prédios onde nossos avós caminharam, onde aconteceu o primeiro encontro, por exemplo, dos nossos pais, nossos avós, começaram a namorar. Então, nós estamos numa cidade histórica e nós fazemos parte desse cenário. Nós fazemos parte dessa história. Não estamos aqui por acaso, a gente precisa preservar isto. 11 horas. Temos mais quanto? 10 minutos. Por isso eu quero falar para vocês o que é memória oral. O que vocês acham que é isso? Desculpa? Uma memória que fica na mente? Um pouquinho mais alto. Passado por vários anos. Alguém mais quer chutar o que é memória oral? Memória que se compartilha. Que se compartilha. Como é que se compartilha essa memória? Falando. Perfeito, gente. Então, memória oral é isso. Porque muitas das nossas histórias, muito do que nós temos de riqueza aqui em Garibaldi, no Brasil, no mundo, não está registrado. O que foi? Ah, tá. Não está registrado em local nenhum. E é nosso dever ouvir os mais velhos para saber o que eles têm a nos contar. Porque eles vão falecendo. Acontece, gente, a morte está aí. E aí nós precisamos registrar isso, nós precisamos saber sobre a nossa história, é importante. E é por isso que eu quero falar sobre vocês também. Você encantou por aquela personagem, não conseguiu toda a família depois, para a primeira base, isso que eu estava te contando. Você já deu o segundo filho de amor. Então, gente, esse é um trecho bem curtinho de uma entrevista que eu fiz para esse livro. Eu estive na casa dessa descendente do Cirilo Zamboni, que eu falei lá no início da palestra, e ela abriu todos os álbuns de fotografia, pegou ali os documentos e começou a ler para mim, me contar histórias. E aí isso foi muito interessante, muito emocionante para ela, para mim. Isto é memória oral, é a gente registrar o que as pessoas sabem. Mas não é suficiente para a gente ter acesso à verdade. Por isso que para fazer esse livro, além da memória oral, eu fui atrás da memória que está escrita em livros, em documentos reais, fidedignos, e cruzei essas informações para que a gente chegue próximo do que é realmente o que aconteceu. Mas, Fábio? Os pontos, como é que é? Faz o triângulo. Ficar, como é que é o verbo que para um caminho, é mais fácil, né? Você viu agora a certinha, né? Direitinho. Isso. Faz um triângulozinho. E fecha, que é um chapeuzinho, totalmente. E tem que se faz, tem gente que faz assim, ó. Assim. Pronto, agora vocês aprenderam a fazer capelete. Sabe o que é capelete, né? Essa sopa deliciosa que hoje, inclusive, é uma boa pedida para o nosso almoço. Então, essa é a Dona Pina, e ela é uma cozinheira que trabalha há mais de 60 anos dentro do Hotel Casa Curta. Ela já viu de tudo, famosos, fez comida para muita gente famosa, e ela me mostrou como é feito o capelete lamão e outros tipos de massas. E isso também é um tipo de memória oral. Nós vamos conversar com pessoas que têm certos conhecimentos que vão se perder com o tempo.
artesanato, a nossa alimentação, receitas típicas. Então, é importante a gente preservar isso também. Aqui é uma foto de uma senhora que eu fui conversar em Porto Alegre, e Dona Adelina Zopaz, exatamente, ela é filha do fotógrafo Zopaz, uma casinha de madeira laranja próximo à igreja matriz, na lateral, assim, do outro lado da rua, uma casinha que está se desmanchando, cheia de cupim, então ela vai desaparecer em breve da nossa paisagem, acredito que mais alguns meses ou alguns anos, porque ela está à venda. E ali aconteciam momentos importantes, foram registradas fotos de grande parte dos casamentos do município, batizados, as pessoas saíam da igreja matriz, cruzavam a rua e iam fazer fotos com o pai dela. E ela me contou essa história. Além disso, antes do pai dela fazer fotos e tudo mais, o avô dela fabricava gaitas. E aí, investigando, surgiu algo bem interessante, que foi perceber que, na verdade, aonde surgiu a primeira gaita registrada em documentos e impostos foi em Garibaldi, não em Santa Teresa, como sempre se falou. Tem um registro de arrecadação de imposto mais antigo do que o município de Santa Teresa, onde teria surgido, até então tinham falado que surgiu a primeira fábrica de gaitas, e foi em Garibaldi. E eu fui lá para Porto Alegre para falar com ela. Assemblagem é um termo francês utilizado no mundo das artes e do vinho para designar o conceito de mistura. Nossa assemblagem iniciou em 1875 com a chegada dos primeiros imigrantes italianos da colônia Condé e que por aqui encontraram prussianos, suíço-franceses e luso-brasileiros. Foi a partir dessa fusão que nossa gente foi sendo moldada. Para chegar no Condé, eles vinham de navio até Montenegro e de lá eles vinham a pé. Então, como eles vieram para cá, porque eles vieram em 1870, eles foram formar assim um caminho, mas era quase tudo mato, cortaram umas árvores e até chegar em Garibaldi. Eu não via que meu avô falava que quando eles vieram, eles foram para onde hoje é Santa Fá. Aí que eles vieram 5 famílias, tem uma criança aqui, um neném. Então, assim, tem umas árvores naturais, eles meia ponta, e eles cavaram uma árvore assim, uma coisa, e de noite, então, as crianças dormiam e eles botavam dentro da agricultura e na árvore. Lui, storia che non sappiamo, e conta che quando veio de Montenegro em direção a Garibaldi, para a parte que nasceu, que é a estrada mais antiga, para ser Montenegro, para terminar lá em Água Vermelha, ele disse assim, que ele chegou de Montenegro a Bento Gonçalves, ele não viu o sol, de tanta máquina que tinha. Então, a máquina, aquele veterinário, que não tinha mais, tudo tinha sido matado, não tinha mais, eles vêm para cá, eles veem a máquina no inferno, eles se acabavam lá. O Frei Bruno, então, estava lá. Depois, então, de Porto Alegre, foram até Montenegro, também em navio, de novo. De Montenegro, então, vieram para cá no carroça. E é longe Montenegro, minha filha. Mas, então, chegando, o Frei, era 23 de dezembro de 1898. Então, diz que os imigrantes, e os filhos dos imigrantes, se colocaram com roupa domingueira para receber as irmãs. Olha, eu fico até um pouco emocionada, porque eu fico me colocando no lugar dela, aquele cansaço de tudo, aquele povo todo desejoso de não sei o quê, de tudo, porque se colocaram na beira das picadas onde a carroça ia passar,
E saudavam as irmãs abanando, fazendo palmas, soltando fogueiras. Depois, os registros passam, a gente, no caso, eu pesquisei lá em dentro, né, passa para a gente desenvolver dentro, né? E aí eu achei esse registro de 1897, de Gaita. Então, é um registro bem antigo. Assim, e, inclusive, a fábrica de Gaita Sopas, ela foi premiada em 1925, né? Ganhou medalha de ouro, a instituição aqui em Porto Alegre no Brasil, 50 anos da chegada dos imigrantes aqui no Brasil. Então, até a Gaita, ela consta aqui uma premiada fábrica de Luiz Sopas Garibaldi. Já naquela época se usava o marketing, né? Então ele passou a vender essa Gaita aqui de 1930. Essa Gaita. Nossa, uau. Isso. Então, Mas quem fundou a fábrica, então foi nosso bisavô. foi nosso bisavô. Que é o avô dela. É o avô. Nós poderíamos, né? O João até fizeram uma orquestra lá em Garibaldi. Isso. E ele tocava na orquestra, a gaita era com o tio João. Era um irmão que era da família Sartori, eles também vieram da Itália. Aí eles tinham um costume. Aqui, na esquina. O costume era marchando aqui, um pouco mais para baixo. Até acima, lá tinha estacionamento de cavalos. Que legal! A pessoa da colônia que vinha para cá fazer compras, coisa assim, e chegava aqui tinha um monte de árvores, eles amarravam todos os cavalos ali, e não, isso é bom. O meu avô inventou, ele fez um produto para fazer o sino de igreja. Ele conseguiu fazer. E eu, quando tinha 8 anos, eu ia ajudar, fazendo o sininho aqueles para botar nos pontos do cavalo. E com aquela função, ele foi ampliando aquilo. Foi ampliando e tal, ele começou a fazer o sino para a igreja. Enquanto isso, eu tinha ali, me lembro dessa Fernachão, me lembro do vídeo, da vinda de Figueiredo, e que eu vou lhe contar esse outro episódio interessante. E eles visitavam os estantes e não era para servir bebida, a ordem do protocolo. E eu estava junto, pedindo com ele. Aí, e na terceira cantina, quando chegamos no Pequeno Longo, ele disse, mas que festa de champanhe é essa que eu não posso beber champanhe? Não, ninguém me oferece champanhe, o Figueiredo disse. E a partir daí começaram a oferecer. Indo aquelas histórias deles, todos eles, dizendo que não desmontaram a casa antiga, botaram ordem para tirar aquele móvel, e foi ontem. Isso aí representou uma vergonha do seu colono, porque o colono ele era a palavra, porque foi momento de colonização. E eles transformaram aquilo lá em colono. E aí ele que era a possibilidade de nunca estudar nessa região, nesse quadro, porque No entanto, essa visão começou a mudar graças a uma estratégia inteligente de marketing que capitalizou a tendência global de resgate do vintage e da nostalgia. Garibaldi revalorizou sua arquitetura singular e suas memórias, transformando o que antes era visto como decadente num patrimônio admirado. Hoje, o encanto das construções centenárias, no espírito de preservação cultural, tornam a cidade um dos principais pontos turísticos do estado.